Encontrei preservativos na bolsa da minha esposa, mas fiz vasectomia há 2 anos. Preciso contar uma história que ainda me deixa abalado quando lembro. É sobre uma descoberta que destruiu completamente minha confiança nas pessoas. Sou Eduardo, tenho 37 anos, trabalho como gerente administrativo numa empresa de logística, e o que aconteceu há 4 meses mudou minha vida para sempre. Era casado com a Cristina há 9 anos. Temos 2 filhas maravilhosas, a Letícia de 8 anos e a Manuela de 5. Sempre tivemos o que eu considerava um casamento sólido, baseado em amor, confiança e cumplicidade. Cristina trabalhava a meio período como auxiliar administrativo numa clínica veterinária e cuidava das meninas no resto do tempo. Nossa vida sexual sempre foi boa e satisfatória. Há 2 anos e meio, depois de muito diálogo, decidimos que nossa família estava completa com 2 filhas e que não queríamos mais filhos. Como eu tinha plano de saúde excelente e a vasectomia era um procedimento definitivo e menos invasivo que laqueadura, optamos por essa solução. Fiz a vasectomia em março de 2022. Foi um procedimento tranquilo. Me recuperei bem em 2 semanas, e o exame de controle após 3 meses confirmou que estava tudo perfeito. 0 espermatozoides no espermograma. Cristina ficou aliviada porque não precisaria mais tomar anticoncepcional, e sempre lhe dava efeitos colaterais desagradáveis. Desde então, nossa intimidade ficou até mais espontânea e livre, sem preocupação com gravidez indesejada, sem métodos contraceptivos, apenas curtindo um ao outro naturalmente. Era uma das melhores fases do nosso casamento em termos de cumplicidade íntima. Tudo começou a ficar estranho há uns 6 meses. Cristina passou a trabalhar período integral na clínica veterinária. Disse que o Dr. Henrique, o dono da clínica, ofereceu aumento substancial para ela assumir mais responsabilidades administrativas e de atendimento. Como nossa situação financeira sempre foi apertada com 2 crianças, achamos que seria uma oportunidade excelente. Com o trabalho integral, Cristina começou a chegar em casa mais tarde e mais cansada. Saía às 7h30 e voltava às 19h, às vezes até mais tarde quando tinha emergências veterinárias ou um fechamento de relatórios mensais. Eu entendia perfeitamente. Trabalho puxado exige dedicação. Paralelamente, nossa intimidade começou a diminuir gradualmente. Ela dizia estar muito cansada, estressada com as novas responsabilidades, precisando se adaptar ao ritmo mais intenso. Achei natural. Mudança de rotina afeta mesmo o relacionamento temporariamente. Mas outras coisas começaram a me chamar a atenção. Cristina passou a se cuidar mais fisicamente, à academia 3 vezes por semana, mudou o corte de cabelo, começou a usar maquiagens mais elaboradas, comprou roupas mais elegantes. Quando comentei positivamente sobre essas mudanças, ela disse que era investimento na autoestima e em melhoria da imagem profissional. Também notei que ela ficou mais cuidadosa com o celular. Antes deixava em qualquer lugar, às vezes até pedia para eu atender quando estava ocupada. Passou a carregar sempre consigo. Colocou senha pela primeira vez. Levava até para o banheiro. Quando questionei, disse que era em política da clínica e por causa de informações confidenciais dos clientes. A descoberta que mudou tudo aconteceu numa segunda-feira de manhã. Cristina estava atrasada para o trabalho, tomando banho apressadamente. Pediu para eu pegar a carteira dela na bolsa para dar dinheiro do lanche das meninas na escola. Abri a bolsa dela procurando a carteira e minha mão esbarrou em algo que me deixou completamente confuso. Era uma caixa de preservativos. Uma caixa fechada, lacrada, de uma marca cara que nunca tínhamos usado em casa. Fiquei parado segurando aquela caixa, tentando processar o que estava vendo. Por que diabos minha esposa estava carregando preservativos na bolsa se eu tinha feito vasectomia há 2 anos e meio? Meu primeiro pensamento foi tentar encontrar uma explicação inocente. Talvez ela tivesse comprado para alguma amiga. Talvez fosse parte de alguma campanha educativa da clínica veterinária. Talvez fosse para as filhas quando fossem mais velhas. Qualquer coisa que não fosse a explicação óbvia. Mas quanto mais eu pensava, menos sentido faziam as explicações alternativas. Por que ela compraria preservativos para amigas? Por que uma clínica veterinária distribuiria preservativos? Por que guardar isso com tanto sigilo se fosse para o uso futuro das filhas? Quando Cristina saiu do banho, ainda nervosa com o atraso, decidi não falar nada naquele momento. Precisava processar a informação, pensar com calma, talvez até investigar mais antes de tirar conclusões precipitadas. Durante todo aquele dia no trabalho, não consegui me concentrar em nada. A imagem daquela caixa de preservativos não saía da minha cabeça. Tentava encontrar explicações inocentes, mas todas pareciam forçadas demais. À noite, quando Cristina chegou do trabalho, observei seu comportamento mais atentamente. Ela estava normal, carinhosa, contou sobre o dia dela, ajudou as meninas com a lição. Nada no comportamento dela sugeria culpa ou nervosismo, mas eu não conseguia tirar
tirar aquela dúvida da cabeça. Na madrugada, enquanto ela dormia, fiquei pensando em todas as mudanças dos últimos meses: trabalho integral, cuidados extras com aparência, celular protegido, intimidade reduzida. Individualmente, cada mudança tinha explicação plausível. Juntas, começavam a formar um padrão suspeito. Decidi investigar discretamente antes de confrontar qualquer pessoa. No dia seguinte, durante meu horário de almoço, passei de carro em frente à clínica veterinária onde ela trabalhava. Queria apenas confirmar que ela realmente estava lá, trabalhando normalmente. A clínica ficava numa rua comercial movimentada. Estacionei do outro lado da rua e fiquei observando por cerca de 30 minutos. Vi movimento normal de clientes com pets, funcionárias entrando e saindo, mas não vi a Cristina nem o Dr. Henrique que ela sempre mencionava. Resolvi entrar na clínica fingindo interesse em consulta para um pet inexistente. A recepcionista que me atendeu não era a Cristina. Quando perguntei se ela estava, a moça disse que Cristina havia saído para resolver questões bancárias da clínica e voltaria apenas no final da tarde. Achei estranho. Cristina sempre dizia que almoçava na clínica mesmo para não perder tempo. Por que estaria resolvendo questões bancárias se era apenas auxiliar administrativa? Nos dias seguintes, comecei a prestar mais atenção nos horários dela. Algumas vezes liguei para a clínica em horários aleatórios pedindo para falar com ela. Em 2 ocasiões me disseram que ela tinha saído para resolver pendências externas e voltaria mais tarde. Também comecei a observar melhor nossa conta bancária conjunta. Descobri saques em dinheiro que ela não havia mencionado, sempre valores entre R$100 e R$200. Quando perguntei casualmente, ela dizia que eram gastos com lanche, combustível, pequenas emergências com as crianças. A segunda descoberta devastadora aconteceu numa quinta-feira. Cristina disse que trabalharia até mais tarde por causa de um inventário mensal na clínica. Decidi passar lá por volta das 20 horas para oferecê-la carona, já que ela sempre reclamava de voltar de ônibus quando escurecia. Chegando na clínica às 20h15, encontrei tudo fechado e escuro. Não havia nenhuma luz acesa, nenhum carro no estacionamento, nenhum sinal de atividade. A clínica claramente havia fechado no horário normal. Liguei para o celular da Cristina. Ela atendeu depois de vários toques, com voz meio ofegante: "Oi, amor, ainda estou no inventário. Vai demorar mais um pouco." Ao fundo, ouvi som de TV ligada e música baixa. Definitivamente não era ambiente de trabalho. "Cristina, estou aqui na frente da clínica. Está tudo fechado." Silêncio longo. Depois, é que estamos fazendo o inventário no consultório do Dr. Henrique, e fica em outro endereço. Esqueci de te falar. Mais mentiras. E agora mentiras elaboradas, criadas na hora para cobrir outras mentiras. Qual é o endereço? Posso te buscar lá? Não precisa, amor. Já estou terminando. Chego em casa daqui a pouco. Chegou em casa às 22h30, com desculpa sobre inventário que se complicou e em documentos que deram trabalho para organizar. Mas ela não estava com cara de quem passou 4 horas fazendo trabalho burocrático cansativo. Estava até com humor melhor que o normal. Naquela madrugada, tomei uma decisão e ia investigar de forma mais sistemática e definitiva. Instalei um aplicativo de rastreamento GPS no celular dela, usando a desculpa de insegurança da família já que ela estava chegando tarde em casa e eu me preocupava com assaltos. Ela aceitou sem resistência. Até achou fofo em eu me preocupar com a segurança dela. Durante uma semana, acompanhei discretamente o GPS dela. O padrão que descobri me deixou devastado. Ela realmente ia para a clínica veterinária de manhã, mas às 14 horas saía de lá e ia para um endereço residencial na Zona Sul, ficava lá até às 18 horas. Depois voltava para a clínica por 30 minutos, e finalmente vinha para casa. Pesquisei o endereço no Google Street View. Era um apartamento num prédio de classe média alta. Não havia nenhuma placa de consultório veterinário nem nada que justificasse ela estar lá por motivos profissionais. Decidi investigar pessoalmente. Na terça seguinte, às 14h30, me posicionei discretamente numa lanchonete em frente ao prédio onde o GPS mostrava que ela estava. Às 14h45, e o carro dela chegando e estacionando na frente do prédio. Ela desceu do carro e caminhou direto para a entrada, como alguém que conhece bem o lugar. Não tocou interfone nem nada. Tinha chave ou alguém a estava esperando. Esperei pacientemente até às 18h10, quando a vi saindo do prédio. Mas ela não saiu sozinha. Saiu acompanhada de um homem que aparentava uns 40
50 anos, em vestido, e a beijou na boca de forma claramente romântica antes dela entrar no carro. Era Dr. Henrique, o dono da clínica. Eu o reconheci porque Cristina havia me mostrado foto dele nas redes sociais quando começou a trabalhar lá. Meu mundo desmoronou completamente naquele momento. Minha esposa estava tendo um relacionamento com o chefe dela há meses, mentindo sistematicamente sobre horários, criando desculpas elaboradas, usando nosso casamento como fachada. E pior, que ela estava carregando preservativos porque estava transando com outro homem, mesmo sabendo que eu tinha feito vasectomia especificamente para que não precisássemos mais usar métodos contraceptivos entre nós. Voltei para casa em estado de choque psicológico. Quando Cristina chegou às 19h30 com a desculpa de sempre sobre um dia puxado na clínica, eu mal conseguia olhar para ela, mas ainda havia uma peça do quebra-cabeças que não fechava. Por que ela estava usando preservativos com o amante mas não comigo? Será que era apenas por precaução com DSTS? Ou havia algo mais? A resposta veio de forma inesperada e ainda mais chocante. Na quinta-feira seguinte, Cristina chegou em casa mais cedo, às 17h30, dizendo que estava se sentindo meio enjoada e que Dr. Henrique a liberou para descansar. Durante o jantar, ela mal tocou na comida. Disse que estava com o estômago embrulhado há alguns dias. As meninas perguntaram se ela estava doente, e ela disse que devia ser algo que comeu. Na sexta-feira de manhã, ela acordou e correu para o banheiro para vomitar. Quando saiu, estava pálida e disse que ia passar numa farmácia antes do trabalho para comprar remédio para enjoo. Uma suspeita terrível começou a se formar na minha mente. Os preservativos na bolsa, o enjoo matinal, a palidez, os sintomas que eu conhecia bem das duas gravidezes anteriores. Quando Cristina saiu para trabalhar, fui até a farmácia perto de casa e comprei 3 testes de gravidez diferentes. Guardei bem escondido no meu carro. Não precisei esperar muito para confirmar minha suspeita. No domingo de manhã, enquanto Cristina tomava banho, encontrei um teste de gravidez no lixo do banheiro. Positivo. Minha esposa estava grávida. Mas eu tinha feito vasectomia há 2 anos e meio. A gravidez obviamente não era minha. Confrontei Cristina no domingo à tarde, quando as meninas estavam brincando no quintal. Mostrei o teste de gravidez que encontrei. Cristina, preciso que você me explique isso. Ela ficou branca. Tentou gaguejar alguma coisa, mas não conseguiu articular frase coerente. Você está grávida. Eu fiz vasectomia há 2 anos e meio. Essa gravidez não é minha. Eduardo, eu posso explicar. Também encontrei preservativos na sua bolsa. Descobri que você passa as tardes no apartamento do Dr. Henrique. E vocês se beijando na rua. Ela desabou em lágrimas. Confessou que estava se relacionando com o Dr. Henrique há 4 meses. Disse que se envolveu emocionalmente depois que ele começou a dar atenção especial para ela no trabalho. E a gravidez foi acidente. Mesmo usando preservativo na maioria das vezes, algumas vezes não usamos. Algumas vezes não usaram. E comigo, que sou seu marido, vocês decidem usar preservativo para não me infectar com alguma doença que você pode ter pegado dele? Ela não conseguiu responder. A lógica da situação era revoltante, que ela usava preservativo com o amante para não engravidar dele, mas quando esqueciam, aceitavam o risco. Comigo, usava preservativo para me proteger de DSTS que poderia ter contraído traindo. Eduardo, foi loucura. Eu não queria que chegasse nesse ponto. Não sei nem como isso começou. Começou há 4 meses quando você decidiu trair nossa família. E culminou com você engravidar de outro homem. Exigi que fizéssemos teste de paternidade assim que fosse possível. Também exigi que ela contasse a verdade para nossas filhas, de forma adequada para a idade delas. Cristina implorou para tentarmos resolver as coisas. Disse que podia terminar com o Dr. Henrique e que faríamos dar certo de alguma forma. Como se fosse possível resolverem uma traição de 4 meses e uma gravidez de outro homem. O teste de paternidade pré-natal, feito na 12ª semana de gravidez, confirmou o óbvio, que Dr. Henrique era o pai biológico. Iniciei o processo de divórcio imediatamente. Como tinha evidências claras da traição e da paternidade, consegui condições muito favoráveis. Cristina perdeu direito à pensão alimentícia e eu fiquei com a guarda principal das meninas. Dr. Henrique, que era casado há 15 anos, também passou por processo de divórcio quando a esposa descobriu tudo. Ele teve que assumir a paternidade e as responsabilidades financeiras do bebê. O relacionamento entre Cristina e Dr. Henrique não sobreviveu ao escândalo. Ele perdeu vários clientes quando a história se espalhou no bairro. Ela perdeu o emprego. Obviamente, os dois terminaram separados, endividados e com um bebê que nasceu em meio a uma situação familiar destruída. Hoje, 4 meses depois de descobrir tudo, tenho a guarda principal das minhas filhas e consegui me reorganizar emocionalmente. Elas sabem que papai e mamãe vão morar em casas diferentes e que tem um irmãozinho
vizinho que mora com a mamãe. A parte mais difícil foi explicar para Letícia e Manuela, de forma adequada para suas idades, que às vezes adultos fazem escolhas que machucam as famílias. Elas visitam a mãe em fins de semana alternados e conheceram o bebê, que é tecnicamente meio-irmão delas. Cristina tentou várias vezes nos primeiros meses impedir uma segunda chance, prometendo quem tinha aprendido em e quem faria qualquer coisa para reconstruir nossa família. Mas não há como reconstruir confiança depois de uma traição tão calculada e prolongada. A descoberta mais dolorosa foi perceber que ela estava deliberadamente me protegendo com preservativos das DSTs que poderia contrair traindo, enquanto me mantinha na ignorância sobre todo o relacionamento paralelo. Era como se eu fosse apenas o marido oficial que não podia ser contaminado pelas aventuras dela. Aprendi que vasectomia pode ser uma ferramenta inesperada para descobrir traição. Se minha esposa não tivesse engravidado, talvez eu nunca tivesse descoberto o relacionamento dela com o Dr. Henrique. A gravidez foi a evidência definitiva que expôs toda a mentira. Hoje tenho uma vida mais simples, mas mais honesta. Cuido das minhas filhas, trabalho com foco, e aos poucos estou reconstruindo minha capacidade de confiar nas pessoas. Quando decidir me relacionar seriamente de novo, será com alguém que entenda que transparência é fundamental. E principalmente, aprendi que quando encontramos preservativos inexplicáveis depois de vasectomia, não existem explicações inocentes. É sempre o que parece ser.